Mesmo no momento crítico dessa pandemia, vamos fazer uma rápida abordagem sobre a obra de Saint-Hilaire, que entendemos como relevante, e fazer um destaque da sua passagem por Garopaba. Saint-Hilaire, estudioso francês, viveu entre os anos de 1779 e 1853, dos quais, entre 1816 e 1822, no Brasil, em que percorreu vários estados, na época províncias, visitando esses lugares usando o cavalo principalmente. Então, enfrentou muitas dificuldades e nos legou uma riquíssima obra. Vamos destacar alguns aspectos da sua contribuição. Saint-Hilaire recolheu em torno de 30.000 amostras de planta, 6.000 amostras de animais. Escreveu vários livros sobre as suas visitas, sobre as suas viagens e sobre as plantas, que foi um grande destaque de sua obra. Ele escreveu essas obras entre 1830 a 1851. Dentre elas, ele descreve uma visita que fez a Curitiba e a província de Santa Catarina em 1820. Na sua passagem por Garopaba, Saint-Hilaire, essa passagem ocorreu entre os dias 20 e 21 de maio de 1820, portanto, há 200 anos atrás. E dessa passagem por Garopaba, ele deixou um registro muito interessante, do qual destacamos a descrição sobre a armação baleeira de Garopaba, a visita a Manuel Marques Guimarães, e descreveu o que ele entendeu na época como a planta mais importante da região, que é o butiá, hoje praticamente extinto na nossa região, com alguns resquícios ainda na região de Imbituba. Sobre a armação baleeira, ele descreve, compara com a armação de Itapocorói, mas ele destaca as obras, ou seja, os equipamentos existentes, a sua localização, a sua descrição, como entendemos como uma das primeiras descrições feitas por quem passou por lá. Não é? A respeito da visita a Manuel Marques Guimarães, porque foi a pessoa que liderou, administrou essa armação entre 1795 a 1818 e falecendo em Garopaba em 1824. Então, Manuel Marques Guimarães pode-se considerar como uma das primeiras e importantes lideranças de Garopaba. E a respeito do butiá, como de tantas outras plantas que ele descreveu, ele descreve com uma riqueza muito interessante, né? Como é toda a sua obra. Portanto, relembrar a visita de Auguste de Saint-Hilaire ao sul do Brasil, especialmente Garopaba, é valorizar uma obra e perceber que, mesmo em 1820, temos pessoas descrevendo como era a Garopaba daquele período. Portanto, entendemos o valor de recordar, de retomar essa obra de Saint-Hilaire, que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre Garopaba. Não tenho dúvida que a passagem de Saint-Hilaire pelo litoral de Santa Catarina foi importantíssima, pelo fato de que é um dos registros mais fidedignos que nós temos em relação à nossa gente, às nossas cidades, vilas, plantas, animais, costumes, no início do século XIX. A gente pode dizer que os da viagem de Saint-Hilaire, apoiados pela iconografia que existiu no período, é um período muito importante onde acontece que muitos pintores, artistas viajantes percorrem o Brasil, geralmente associados a expedições de caráter etnográfico e naturalista, documentam em aquarelas, em desenhos, registrando então os aspectos, os costumes das terras, dos povos do Brasil,
e junto com isso nós temos um texto fabuloso, rico em detalhes, que é a narrativa da viagem do Saint-Hilaire. Particularmente aqui para Santa Catarina, é o relato mais completo. Talvez de similar importância nós tenhamos o relato do Robert Avella Alemã, o alemão que passa por aqui em 1858, bem depois, portanto, do Saint-Hilaire. Inclusive é interessante nós compararmos o relato de um e de outro para ver o que mudou, né? Mas de qualquer forma, o relato do Saint-Hilaire tem uma quantidade de informações, uma precisão de detalhes que mesmo o excelente relato do Robert Avella Alemã não contém. E sobre Garopaba e Vila Nova, em Bituba, nós temos, na verdade, algumas das primeiras descrições dessas localidades. Garopaba ainda enquanto sede de uma armação baleeira, uma das mais importantes aqui da costa catarinense, e Vila Nova como uma antiga freguesia de açorianos já decadente no início do século XIX. E Saint-Hilaire justamente chama atenção para os aspectos que envolvem a armação. Ele descreve as edificações, ele descreve as redondezas da armação, as lavouras, a cultura da mandioca, o butiá, as propriedades rurais, a simplicidade das moradias, dos colonos, das pessoas simples que viviam nessa região. Chama atenção para as autoridades, para a presença da igreja, a importância que a igreja tinha no contexto desses povoados no início do século XIX ainda. Em Vila Nova também, né, depois de passar pela armação de Imbituba, descreve o casario, a igreja muito singela, sem campanário, fala um pouco dos modos, dos costumes das pessoas dessas localidades, né, umas mais atenciosas, receptivas, acolhedoras, simpáticas, outras um tanto rudes, e é, portanto, um relato belíssimo, tanto pela riqueza de detalhes que eu já citei, que eu já destaquei, como pelo aspecto pitoresco, né, que praticamente nos transporta. Não é simplesmente uma narrativa científica, né? Ela é uma narrativa quase que na forma de uma crônica, em que a gente consegue perceber também um quê de um aspecto até literário, né? E a gente consegue realmente entrar nas residências e passear pelos campos, pelas plantações de laranja e de mandioca, e sentir os cheiros das embarcações, das redes de pesca, sentir o vento, a brisa no rosto, o sol ardendo na pele, os pés encharcados cruzando banhados, rios sem pontes ainda, né? Então é um relato fabuloso, assim. Do ponto de vista da história da arquitetura, que é particularmente a área que me interessa, né? O relato do Saint-Hilaire traz muitas informações sobre os aspectos arquitetônicos e urbanísticos do litoral catarinense. E com Garopaba e com Vila Nova não é diferente. Nós temos aí, como eu falei, algumas das primeiras impressões dessas localidades. Juntando isso com alguma escassa iconografia que existe, é graças a esse relato quase fotográfico do Saint-Hilaire que a gente consegue ter uma noção melhor, uma ideia melhor de como eram, como funcionavam essas localidades e as suas construções. Olá pessoal, tudo de bom a todos? Quero dizer que me emociono a cada descoberta, verdadeiras joias da história. Conhecer detalhes dos episódios transcorridos aqui no nosso território. Faz exatamente 2 séculos, em maio de 1820, que passou por aqui o botânico e naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, que nos brindou com um belo relato da época. Aconselho a todos a lerem essa passagem. É linda. Reforça o sentimento que moramos num ambiente especial, carregado de façanhas que construíram nossa Garopaba e região. Leio o meu livro, Igarapaba 7.000 anos, um fragmento do relato deixado por Saint-Hilaire.
Saindo da armação para ir à fazenda do Sargento Mor, pude observar a vila. Os homens, acostumados desde a infância a expor-se em frágeis canoas aos perigos do mar agitado. Os habitantes têm, por assim dizer, o oceano como seu elemento e são ótimos marinheiros. A vila, que compõe-se de cerca de 20 casas térreas, na sua maioria caiadas, cobertas de telhas, construídas de tijolos e bem conservadas. E um grande número de choupanas. Adiante, atravessei primeiramente um areal coberto de relva e arbustos, em que abundava a mirtácea denominada Myrcia garopabensis, na minha flora Brasília, e uma erícia vulgarmente chamada de camarinha, cujos frutos negros, lisos, luzentes, dispostos em cachos, são refrigerantes e de gosto agradável. O mais notável de todos os vegetais que se encontram na singular planície de Garopaba é uma palmeira anã, que eu ainda não conhecia e a qual deram o nome de butiá. Após atravessar o areal que acabo de descrever, penetrei numa floresta virgem. Passei por diante de plantações de mandioca e de laranjas perfeitamente alinhadas, o que no Brasil é de causar admiração. E, enfim, cheguei à fazenda do Sargento Mor. Ela ficava situada no alto e daí se desvendava simultaneamente um trecho do mar. A 21 de maio, parti de Garopaba com as minhas carroças. O caminho era plano, muito bom, e atravessava uma zona de mata virgem. Encontrei, porém, nas vizinhanças da armação, muitas terras já desbravadas e a cada passo diversos sítios e algumas roças de mandioca. Em certa altura, atravessamos um rio denominado Garopaba, que vai lançar-se na lagoa do mesmo nome, perto do mar. A maioria dos homens é de pescadores e por isso constroem suas cabanas à beira-mar. Os negros cultivam a terra. Quanto às mulheres, estas, desde o dealbar, encontram-se de pé e ocupadas em limpar, bater, fiar e tecer o algodão. Após tecerem muitas peças de fazenda, fazem lençóis, guardanapos e roupas para toda a família. São elas ainda que se ocupam, dos cuidados caseiros e da seca da provisão da pesca. Vê-se daí que as mulheres de Santa Catarina são as mais laboriosas do Brasil. Palavras do próprio Saint-Hilaire. Só um trechinho, pessoal. Quem ama, cuida. Valeu!